Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa analisar alguns aspectos nas Escrituras que nos ajudam a entender não só nós mesmos, mas as nossas relações, a maneira como as pessoas percebem o que falamos ou até mesmo como nós percebemos o que nos é falado. Quanto Deus está falando sobre o Cristo, Davi, no seu desejo de construir o templo, está falando sobre seu filho imediato. Primeiro ele fala do seu desejo e depois ele expressa, ele concorda ou ele aceita, mas pensando que é seu filho quem irá construir um templo físico. E muitas vezes é isso que a gente faz, nós não entendemos exatamente a mensagem. Enquanto Deus, através do profeta, está falando acerca de Cristo, Davi pensava acerca de seu filho, o herdeiro imediato. A gente precisa entender isso, refletir e pedir de Deus entendimento, discernimento, para que a gente possa estar alinhado com Ele. Não era intuito nem pretendia Deus construir no sentido de que tenda estava suficiente. Era mais do que suficiente para expressar tudo aquilo que Deus queria ensinar e a temporariedade das coisas que estavam acontecendo, que não era fixo. Quando nós pensamos em panos, paus para construir uma tenda, a gente sabe que aquilo ali não é eterno, é temporário. Diferente de quando a gente constrói prédios de tijolo, de pedras, como foi o caso do templo em Jerusalém. E aí, lá nessa passagem, em 1 Crônicas 17, 11 e 12, diz assim: Quando se cumpriram seus dias e você for para junto de seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo para mim, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Ele está falando de quem? De Cristo. Trono para sempre. Estabelecerei o seu trono para sempre. Agora, Davi não percebeu isso desta maneira. Muito pelo contrário. Ele pensava acerca da sua linhagem imediata. Assim como ele, nós muitas vezes fazemos. Nós não percebemos, não entendemos, ou queremos pensar e entender segundo a nossa perspectiva. Nós precisamos compreender o que é importante para Deus, que Ele quer que nós aprendamos. Por isso, a gente deve abrir o coração no sentido de deixar que Deus fale conosco. Deixar que Ele nos conduza no entendimento, na compreensão da Sua vontade. Buscar o Senhor é estar disposto a ouvir não o que queremos, mas o que precisamos. O que temos que ouvir para que a gente ande na vontade de Deus. É simples assim. Se a gente crescer, amadurecer nesse sentido, certamente iremos conhecer a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e caminhar nessa direção, de maneira que a gente revele o Senhor, revele Sua vontade, e não que a gente faça o que nós desejamos, que muitas vezes não é problema para Deus, mas nos impede de compreender a plena vontade do Senhor. Que a gente possa amadurecer, compreender estas coisas e caminharmos na direção da vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.